Imagine depender de sangue para sobreviver e morrer em apenas 2 dias se não conseguir se alimentar. Agora imagine que, para evitar isso, outro animal decide compartilhar parte da própria refeição com você. Na escuridão das cavernas da América Latina, existe um dos sistemas de cooperação mais surpreendentes da natureza. Um verdadeiro contrato social entre morcegos vampiros. Seja bem-vindo ao Zooworld Habitat. Quando pensamos em morcegos vampiros, normalmente imaginamos criaturas agressivas associadas ao medo e às lendas sombrias. Mas a realidade científica é muito mais complexa. Os morcegos vampiros vivem principalmente nas regiões tropicais e subtropicais da América Central e da América do Sul, ocupando cavernas, árvores ocas, minas abandonadas e construções escuras. Esses ambientes fornecem proteção contra predadores e mantêm as condições ideais de temperatura e umidade para a sobrevivência da colônia. A espécie mais conhecida, o Desmodus rotundus, possui hábitos totalmente noturnos. Durante o dia, centenas de indivíduos permanecem agrupados em completo silêncio, formando grandes aglomerados vivos pendurados no teto das cavernas. Mas quando a noite começa, toda a colônia desperta. E então inicia-se uma busca extremamente precisa por alimento. Utilizando sensores térmicos especializados localizados no focinho, esses morcegos conseguem detectar áreas do corpo onde o sangue circula mais próximo da pele. É uma adaptação biológica altamente refinada, desenvolvida ao longo de milhões de anos. Mas existe um problema crítico. Encontrar alimento não é garantido. E para um morcego vampiro, fracassar em apenas 1 ou 2 noites pode significar morte. Seu metabolismo acelerado exige alimentação constante. Sem sangue suficiente, o corpo rapidamente perde energia até entrar em colapso. E é exatamente nesse cenário extremo que surge um dos comportamentos sociais mais impressionantes da natureza: reprodução e vida social. Dentro das cavernas, a vida dos morcegos vampiros é muito mais organizada do que parece à primeira vista. As colônias são formadas principalmente por grupos estáveis de fêmeas, seus filhotes e alguns machos adultos. E o mais surpreendente é que esses animais conseguem construir relações sociais duradouras. Eles reconhecem indivíduos específicos, desenvolvem preferências sociais e mantêm vínculos que podem durar anos. Filhotes aprendem desde cedo quais membros da colônia costumam cooperar e quais não cooperam. Pesquisas conduzidas pela University of Maryland demonstraram que morcegos vampiros tendem a ajudar indivíduos com os quais já possuem histórico de convivência e interação social frequente. Antes mesmo do compartilhamento de alimento acontecer, os morcegos passam horas realizando um comportamento conhecido como higiene social. Eles limpam cuidadosamente o pelo uns dos outros, fortalecendo laços sociais dentro do grupo. Esse comportamento funciona quase como uma construção gradual de confiança. Na prática, a colônia inteira opera baseada em reciprocidade. Quem ajuda hoje, pode precisar de ajuda amanhã. E nesse ambiente, a confiança se torna literalmente uma questão de vida ou morte. Alimentação e o compartilhamento de sangue. A alimentação dos morcegos vampiros é uma das mais especializadas de todo o reino animal. Ao contrário do que muitos imaginam, eles não sugam sangue diretamente como mostrado nos filmes. Utilizando dentes extremamente afiados, fazem um pequeno corte superficial na pele da presa, enquanto sua saliva libera substâncias anticoagulantes que impedem o sangue de coagular. Depois disso, eles apenas lambem o sangue que continua fluindo. Mas o comportamento mais extraordinário acontece quando um membro da colônia retorna sem conseguir se alimentar. Se um morcego falha na caça, outro indivíduo pode regurgitar parte do sangue ingerido para alimentá-lo. E isso muda completamente a forma como enxergamos esses animais. Esse compartilhamento não acontece de maneira aleatória. Existe seleção social. Pesquisadores da Smithsonian Institution observaram que morcegos tendem a compartilhar alimento principalmente com indivíduos que já ajudaram anteriormente. Esse mecanismo é conhecido pela biologia como altruísmo recíproco, um comportamento em que um indivíduo aceita um custo imediato para aumentar as chances de receber ajuda no futuro. Na prática, trata-se de um sistema biológico de cooperação extremamente sofisticado. Sem esse compartilhamento,
Muitos morcegos morreriam rapidamente após algumas noites sem alimentação. Dentro da escuridão das cavernas, sobreviver não depende apenas da capacidade individual de caçar. Depende da confiança coletiva da colônia. O contrato social que surpreendeu a ciência. Durante muito tempo, cientistas acreditavam que formas avançadas de altruísmo existiam apenas em animais com cérebros altamente complexos, como primatas e golfinhos. Mas os morcegos vampiros desafiaram essa ideia. Os estudos do biólogo Gerald Wilkinson ajudaram a revelar que esses morcegos conseguem lembrar quais indivíduos cooperaram com eles durante longos períodos. Isso significa que o compartilhamento de sangue não é apenas um reflexo automático. Existe reconhecimento social. Existe memória. Existe seleção de parceiros confiáveis. E até exclusão de indivíduos que não cooperam. Em outras palavras, esses animais desenvolveram uma espécie de economia social baseada em confiança e reciprocidade. Um sistema que lembra princípios fundamentais das sociedades humanas. Na natureza, sobreviver normalmente significa competir. Mas os morcegos vampiros mostram que, em alguns casos, a sobrevivência depende exatamente do contrário. Cooperar, compartilhar, confiar. Dentro de cavernas silenciosas e completamente escuras, esses pequenos mamíferos criaram um sistema social tão eficiente que transformaram altruísmo em estratégia de sobrevivência. Um contrato invisível, mantido não por leis ou palavras, mas pela memória, pela reciprocidade e pela necessidade de continuar vivo. E talvez essa seja uma das lições mais inesperadas da natureza. Mesmo nos ambientes mais sombrios, a cooperação pode ser mais poderosa do que o egoísmo. Estamos deixando na descrição do vídeo o link de um curso para te ajudar a cuidar melhor da saúde do seu amigo de 4 patas. Se você gostou dessa história, deixa o like e se inscreve no canal. E me conta aqui nos comentários. Você acha que existem outros animais com sistemas sociais tão complexos quanto os humanos?